Bom dia, minha gente. Tudo bem? Muito calor humano? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Então é envolvido nesse calor humano que nós vamos ter a nossa irmã Jaqueline trazendo mais brasa para a nossa fogueira, né? Ela vai trazer o tema hoje, vidas sucessivas, e com a graça de Deus, a proteção de Jesus, de Miramês e toda a equipe da casa, vamos rogar que todas as palavras sejam ditas e nossos corações e nossas mentes possam captá-las, possam degustá-las e que elas sirvam para a nossa caminhada. Vamos então agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feitas a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gente, despenquei da nuvem, quebrei minha asinha, tá? Sabe como é que anjo é, né? Às vezes dá uns voos meio errados. Bom dia. Tudo bem? Obrigada. Vai só te esconder aí, mas não. Todo mundo pronto hoje para mais um aprendizado? O aprendizado hoje é muito interessante, é a história de nossas vidas. Todo mundo gosta de saber, né? A história da sua vida. Só que essa história é muito longa. Ela não começa agora. Ela não começa neste século, muito menos neste milênio. Essa história, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Certo? É uma trajetória aí, que se você assistir aquelas séries que tem 20 temporadas, cada uma com 100 episódios, você nunca chega ao fim. É uma trajetória longa demais. O estudo de hoje chama-se vidas sucessivas. O que são sucessivas? A palavra sucessivas vem de suceder. Uma após a outra. Uma após a outra. Ela não para. Mesmo que você queira. Mesmo que você diga assim, cansei de tanta vida. Você só vai parar quando você estiver perfeito. Você só vai parar no fim dos tempos. Aí você vai falar no Apocalipse? Não, no fim dos tempos, que é justamente aquele que Jesus marcou para você chegar à perfeição. Fim dos tempos de aprendizado. A partir do momento que você não precisa mais reencarnar, você chegou no fim dos tempos. Mas, enquanto isso, você vai ter que ter suas vidas sucessivas. Combinado? Mas antes de prosseguir, eu preciso aqui de fazer uma pergunta. E a resposta pode ser dada levantando a mão. Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Você não? Que susto! Logo você. Quase que eu passei mal aqui. Eu falei, gente, vou ter que botar essa menina de castigo. Todo mundo acredita em reencarnação, gente? Então, não vou falar de segredo para ninguém. Todo mundo que já viu falar de reencarnação? Todo mundo já reencarnou?
Lógico, né, gente? A reencarnação começa... Eu vou segurar esse microfone, porque para poder filmar ali o desenho, né? Vou segurar com essa mãozinha estragada, mas acho que vai dar bom. Pessoal, presta atenção aqui. Vidas sucessivas. Quando que elas começam? Livro Evolução em Dois Mundos. Sua vida começando. Mas eu preciso contar um segredo para vocês. Vidas sucessivas é só no período que estamos encarnados, tá? Porque nós temos no espírito uma única vida, tá bom, gente? Você não tem um monte de espírito, não, tá? Alguém que acha que tem um monte de espírito... Se achar, nós vamos chamar ali no cantinho para a gente conversar, tá, gente? Porque não tem, é um espírito. Trajetória espiritual de todos nós desde o começo. Sabe o que é isso? Ou uma pedra mineral. Começamos. Essa é a nossa trajetória. Primeira das nossas vidas está começando ali. Inorgânico. O que é inorgânico? Ainda não tem o princípio da vida em si. Tá? É inorgânico, não tem nada de orgânico. Você, nesse período, é mineral. O que você tem como característica aqui? A dureza. Se eu falar assim, defina uma pedra para mim, me dá um adjetivo para a pedra. Você vai falar a dureza. E você conserva, então, este princípio. Tá? Vai ser uma das suas características na evolução. Ok? Falo uma coisa com você, não concordo. Por quê? Por que não? Não é assim que a gente faz, às vezes, quando a gente tem um ponto de vista, a gente não quer alterar de jeito nenhum. Não concordo. Então, a gente traz esse não concordo, essa dureza, desde aqui. Mineral. E aí, ao longo dos milênios, porque isso aqui tem 2,5 bilhões de anos, mais ou menos, a nossa idade, quando começa ali. A gente é bem velhinho, tá, gente? Não se iludam. Não se iludam. Aí nós passamos para o próximo. Você gosta de me ajudar? E agora, quem vem? Dorme mineral, desperta vegetal. E aí aqui a gente já é livre evolução dos mundos, aqui a gente é orgânico. Isso aqui tudo processando no planeta, tá bom, gente? Mas não nesse, necessariamente. Não, no nosso caso é aqui, por enquanto, porque nós estamos contando a nossa história nesse nosso planetinha que está indo para a regeneração. Aqui eu estou contando a nossa história neste planeta. Combinado? Porque assim, fica muito complicado a gente abrir mais, né? A gente já custa para entender um planeta só. Imagina, se eu abrir o universo aqui, vai ficar todo mundo com fumacinha. Já tem muita fumacinha saindo aí por causa do calor, né? Aí vai sair muito mais fumacinha, vai sair daqui todo mundo pegando fogo. Então, vamos ficar na Terra, ok? Então, aqui, vegetal. Aqui a gente já está no princípio orgânico, ou seja, já há vida, já há despertar, né? Já se produz, né, gente? Já se produz sementes, já se produz flores, já se produz frutos, já se produz uma coisa essencial às existências de todos,
Aquele moço que gosta de assistir o Rede Minas, não é o senhor? Já temos aí um oxigênio que já veio a partir do cultivo de plantas, não é isso? Que é a partir das plantas que vem, né, o oxigênio da vida. Então, aqui nós já estamos em um estágio que nós somos muito trabalhadores, né? Porque a natureza, gente, a natureza é muito trabalhadora, ela é muito produtiva. Ela não cobra, né, gente? Ela não pede nada em troca, ela só pede que a gente respeite e cuide. Só que a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido, né, gente? De respeitar e cuidar. Não todos, né, gente? Então, quando a gente está nesse estágio vegetal, a gente aprende muito sobre lei de trabalho, né? A gente aprende muito sobre lei de doação dos nossos recursos. Então, ao mesmo modo que aqui a gente capta a dureza da pedra, que a gente começa a trazer a lei do trabalho. Claro, gente, a gente nesse estágio aqui, a gente precisava se defender. Então, a gente começou também a ter espinhos. Algumas plantas até muito espinho, né? Alguns espinhos venenosos, né? Algumas plantas com veneno letal, outras em que se aproveita o veneno para fazer remédios. Então, quando nós e outros irmãos que estão começando a sua trajetória estão nesse estágio do vegetal, estamos num aprendizado muito importante, que vai nos possibilitar no próximo estágio da nossa evolução, já termos mais. Alguém mais além dela quer responder qual é o nosso próximo estágio? Animal, exatamente. Dorme mineral, desperta vegetal, tem a musiquinha. Segue instintos, o animal, esse aqui é meu animal, tá? Ele está feliz, mas às vezes ele fica muito bravo, triste, bravão. Certo? Este estágio aqui é um estágio em que, além de nós termos a capacidade de sermos duros nos nossos pontos de vista, de sermos produtivos, de aprendermos a trabalhar na natureza, agora nós ganhamos sentimentos. Movimentos e instintos, principalmente, porque o que define o animal, principalmente, é o instinto. Concordam? Então, e nem sempre são os melhores instintos no princípio. Se você chegar perto de mim, eu acho que você vai me atacar. O que eu faço? Eu já ataco antes de você me atacar, que é para garantir que vai dar tudo certo. Não é, gente? Não é assim que funciona? A serpente, por exemplo, ela já está assim, vê aproximando, ela já levanta a cabecinha, já bota aquela linguinha feinha para fora, né, gente? E chega perto para você ver. Vai dessa para melhor ou para pior, não sei. Né, gente? Os ursos, as onças, né, gente? O jacaré, a piranha, o tubarão. Chegou perto, acha que vai ser atacado e já lança aí o seu mecanismo de defesa e muitas vezes de morte, certo? Nós estamos falando deles, mas nós estamos contando a nossa história neste momento que nós aprendemos a atacar, muitas vezes sem ser atacados, né, gente? A espalhar veneno por aí, mesmo sem ter certeza, né, de que seríamos atacados. E aí está aqui dentro do nosso mecanismo de aprendizado evolutivo. Eu vou falar para vocês que isso daqui em nós, ó, lembram do iceberg onde o Titanic bateu? Lembram? O Titanic alcançou essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte mortal de todo mundo.
É a parte que ninguém vê. Aqui nessa parte que ninguém vê, está guardado tudo que a gente foi, desde o princípio. Aqui está guardada a nossa dureza, a nossa agressividade, o nosso instinto, a nossa violência, tudo nosso está guardado para ser trabalhado em um próximo estágio. Oi. A gente só vê isso aqui bonitinho, né, gente? É igual quando a gente começa a namorar, não é? A gente só mostra a parte bonitinha, né? A gente acorda de bom hálito, a gente... Engraçado, parece que a gente já dorme de batom, acorda de batom, cabelo arrumado, depois fica aquela coisa desgrenhada de manhã, né, Tom? Ele é meu marido, gente, apresentar para vocês. Hoje ele teve que me trazer de motorista. Hoje mesmo ele falou assim, nossa, que cabelo trabalhado. Eu falei, o seu também. Entendeu? Porque faz muito tempo, né? A gente já fica mais trabalhado um pouquinho, né? Mas a gente tende a mostrar, é só isso aqui mesmo. Por que mostrar isso tudo? Por que mostrar que eu sou, às vezes, agressiva, dura, né, gente? Para que mostrar essa parte ruim aqui? Essa parte aqui, ó, só eu preciso saber, né, gente? Os outros vão descobrindo com o tempo de convivência. Enfim, agora estamos prontos, ganhamos sentimentos, ganhamos instintos, estamos prontos a atingir um estágio melhorzinho dos animais, que são os domésticos, né, gente? Você já viu galinha atacar os outros? Não sei, quando ela botou o ovo, o pintinho está nascendo, aí o bicho pega, né? Mas os animaizinhos domésticos, né? O poodle, né, gente? Os gatinhos, fofura, né? Aquilo ali só dá uma arranhadinha básica, né, gente? Uma mordidinha na canela, tal, umas coisas assim. Mas é já preparando para o próximo estágio, que vai ser qual? Quem vai responder agora? O hominal, né? O hominal, gente, não tem hominal e mulheral, não. Tá? Hominal diz o povo todo. Viu? Inclui mulher, homem, tá bom? Então, agora nós já estamos no hominal. E no hominal nós temos tudo isso aqui, ó, garantido para ser trabalhado. Tá? Só que esse hominal mesmo, a primeira existência no hominal, aqui no planeta, está na faixa de 250 mil anos. Tá? Todo mundo já estudou aqueles livrinhos de biologia, né, que tem os desenhinhos assim do Australopithecus, do Homo sapiens, do Homo não sei das quantas. Você já passou, caiu no Enem? Isso, caiu no Enem, tá vendo? Aí o que rola, gente? Quando você chega na condição do Homo sapiens, né, sapiens vem de sabedoria, isso significa que você já estava pronto para receber um espírito que vai se desenvolver agora na longa trajetória evolutiva que nós estamos passando, que inclusive chega nos tempos de hoje, em que a gente não é grande coisa, mas também a gente não é pequena coisa, sabe? Já foi, assim, um aprendizado muito grande. Por quê? Porque para chegar dessa parte, olha, do mineral até aqui, se você ler o livro Evolução em Dois Mundos, nós estamos estudando esse livro na quinta-feira, é um processo muito, muito bonito. Porque você, no princípio, da pedra para o vegetal, você ganha uma única célula. Você é tão somente uma ameba. Você lembra quando você era uma ameba? Você já foi uma ameba. Uma célula só. O princípio. Não, o princípio vital, né? O princípio inteligente, ele não vai chegar ainda aqui. O princípio inteligente chega quando você está apto aqui, ó. Aqui você recebe instinto no animal, aqui você recebe princípio vital. Pode ler o livro dos Espíritos, você vai conseguir entender direitinho. Por quê? Porque a proposta que me deu hoje de vidas sucessivas, eu não quis dizer só sobre reencarnação. Porque as nossas vidas sucessivas, elas começam no momento que nós somos criados.
quando Deus nos dá o sopro da vida, lá na Gênesis, quando Deus sopra a vida em nós, colocando em nós o fluido vital, que vai ser desenvolvido em uma longa história evolutiva, Ele está nos colocando a nossa história. A nossa história começou pedra. É misericórdia total a gente passar por tudo isso. E chegar a um estágio em que, da ameba, que era uma única célula, no próximo nós fomos protozoários. Você já sabe o que é um protozoário, você estudou para o Enem, não é? Aí o protozoário já ganha muitas células. E aquelas células vão formando o quê? Tem certeza que você estudou, vão formando os tecidos, né? Estou pegando ela para Cristo. E os tecidos vão formando o quê? Órgãos, né? E cada órgão vai tendo a sua utilidade. E cada órgão vai possibilitar que os corpos sejam merecedores da vida. Por quê? Se você um dia tiver um órgão debilitado, por exemplo, que seja um cãozinho, a gente vê muito cãozinho com câncer hoje em dia, cãozinho com órgãos debilitados, com problema de ter que fazer hemodiálise, estou falando histórias, porque são órgãos debilitados. E esses órgãos, eles levaram bilhões de anos para você conquistá-los. São conquistas, sabiam? E não são conquistas do outro, são conquistas nossas. Olha para você ver como que nós, que às vezes desfazemos de nós mesmos, nós somos de grande importância para Deus e para nós mesmos. Alguns destroem todos os órgãos de uma única vez. Coloca para mim, por favor. De uma única vez, através do suicídio, por exemplo. Você destrói órgãos que você custou para adquirir ao longo da sua trajetória. E aí, por que é tão difícil o suicídio, por exemplo? Vocês me desculpem estar adentrando este tópico, mas como a gente levou muito tempo psicológico para construir órgãos, o suicídio destrói esses órgãos que a gente levou tanto tempo para construir, e o processo de reconstrução deles vai ser muito demorado. É como se tivesse que começar tudo de novo, sabe? Entenderam? Por isso que a gente precisa de lutar muito para preservar a vida nossa e daqueles que nós amamos, entendem? Então, isso é a nossa trajetória de conseguirmos isso que nós temos hoje. Quando nós estávamos maduros fisicamente o suficiente para recebermos o Espírito, isso há cerca de 250 mil anos, como eu disse ali atrás, aí nós conseguimos ter o nosso Espírito. E começamos as nossas vidas sucessivas, reencarnando como seres humanos. Antes como instintos, agora como seres humanos. E qual é o objetivo de cada reencarnação, a não ser aprender mais e mais? Eu gosto muito de citar reencarnações de pessoas que a gente conhece, sabe? Para poder nós vermos lá atrás um erro e hoje um grande acerto. Deixa eu pegar meu celular, que eu tinha até aberto a história dessa pessoa. Eu acho importante valorizar as pessoas da casa, sabe, gente? Por isso que eu vou ler para vocês a história de alguém conhecido aqui da casa. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, tinha acabado de abrir. Vocês estão com pressa?
Um minutinho só, tá, gente? Respira fundo que eu já venho aqui com o ensinamento que eu falei. Ó. Vou contar uma história para vocês de alguém muito conhecido, tá? O nobre espanhol tinha grande interesse pelas histórias dos povos e nações da terra. Procurava informações sobre as descobertas de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. E mesmo sem conhecê-las, já sentia afeto pela terra de Santa Cruz. A amizade do rei Felipe facilitou a realização do antigo desejo, eu não vou falar o nome, as terras do Novo Mundo. O rei conhecia os princípios de integridade e a elevada moral de Fernando, porém achava que ele tinha algumas deficiências a corrigir. Era avesso às guerras, repudiava a violência e defendia os direitos dos povos e principalmente dos indivíduos. Nomeado pelo rei para realizar uma ambiciosa missão de posse de terras e a conter o poderio português, percebe a oportunidade de conhecer e viver na terra de Santa Cruz e participar de sua preparação para a pátria do Evangelho. Em 1649, desembarca como turista no Maranhão. Em terras brasileiras, ele transmitia ao soberano na Espanha somente os acontecimentos que poderiam ser benéficos ao Brasil, omitindo as notícias que poderiam prejudicar os que residiam na terra. O despreendimento de Fernando era tão grande que no início, mesmo sem saber o idioma, entendia os novos amigos pelos gestos e pela intuição. Os nativos, por sua vez, viam nele um amigo que proporcionaria alívio aos sofrimentos e às perseguições que passavam. Os índios e escravos eram sua família, e a volta à Espanha não era seu desejo. Meditando sobre seu retorno ao país natal, ele sente uma voz suave dentro da sua consciência que diz: vai, vende todos os seus bens, distribui entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Era a fala de Jesus, citada na parábola do mancebo rico, presente no Evangelho. Todo mundo conhece essa parábola do mancebo rico. Vai, vende tudo que tem. Só que esse jovem, quando viu Jesus pela primeira vez e ouviu dele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era muito rico e não o fez. E aí as suas vidas sucessivas ficou gravado na sua consciência essas palavras, vindas diretamente do governador espiritual do planeta. E ele jamais esqueceu. E quando ele chega no nosso país, com o nome de Fernando Miramês, ele realiza aquilo que o mestre pediu. Ele era um nobre, um rico aristocrata na Espanha, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e ficou aqui dedicando a sua vida aos índios, aos negros e aos perseguidos. Então, essa é uma das histórias que nós contamos de exemplo sobre vidas sucessivas de alguém que um dia foi pequeno e cresceu muito na presença de Jesus. Concorda? Então, essa vida sucessiva nos traz o exemplo das reencarnações, possibilitando a grandeza espiritual. Ok? Podemos citar outra vida sucessiva. Eu até li
essa história também no meu grupo, que eu estou estudando o livro Boa Nova com o grupo essa semana. Todo mundo aqui já ouviu falar de Joana de Ângeles? Já, né? Joana de Ângeles é uma das mentoras espirituais de Divaldo Franco. É uma senhora maravilhosa que viveu como Clara de Assis, que viveu como Joana de Cusa, que é o que eu falei que eu estudei com vocês. Joana de Cusa era esposa de um dos romanos que perseguiu inclusive Jesus, e ela é queimada na fogueira porque ela não abjurou, ou seja, ela não negou Jesus no momento final, e ela e o filho são queimados naquela encarnação em que ela viveu com Jesus e não abjurou. E ela continuou a sua luta como seguidora de Jesus e continua aí contemporânea. Os seus livros são maravilhosos, são escritos numa linguagem que qualquer um de nós entende. Ela escreve numa linguagem jovem e contemporânea. Essa é Joana de Ângeles, que teve lá suas trajetórias maravilhosas, né? Podemos contar, por exemplo, uma que é provada no Evangelho, né, que todo mundo sabe, do profeta Elias. Todo mundo sabe do profeta Elias? O profeta Elias perseguia seguidores de um culto diferente daquele que ele acreditava, do Deus único, e ele mandou decapitar todos os seguidores de Baal. Decapitar significa cortar as cabeças, né? E quando reencarna como João Batista, ao lado do Mestre, a dor da culpa já faz com que ele busque uma morte parecida, e ele tem sua cabeça cortada, né? Naquele momento, pela amante do rei Herodes, ok? Manda cortar, não ela cortou sozinha, né, gente? E aí, aqueles processos. Podemos seguir também uma história maravilhosa de João, o evangelista, né? Quem leu o livro Francisco, do próprio Miramês? Alguém já leu o livro Francisco? Escrito pelo Miramês. Francisco é um jovem riquíssimo. O pai era um mercador, empresário daquela época lá em Assis, né, gente? É aquele que tinha muito dinheiro, e Francisco tinha uma cama de dossel. Sabe o que é cama de dossel? Aquelas camas de princesa, toda cheia de véuzinho para os mosquitos não pegar, aquelas travesseiros maravilhosos. O que Francisco fazia? Deitava no chão. Não aceitava. Porque se os outros poderiam sofrer dormindo no chão, ele não queria aquilo para ele. Por quê? Porque ele aprendeu com o próprio Mestre a não ter uma pedra onde repousar a sua cabeça. Quem era Francisco? Você que leu o livro? João Evangelista. Aprendeu diretamente com Jesus. Na sua reencarnação de Francisco de Assis, só quis saber das coisas do céu, né, gente? Então é isso. E por aí vai as histórias. Oi? A vida. Quem lê a vida de Francisco vê que não foi fácil. E aquele livro ele traz uma história assim no início muito interessante para nós, que traz ali para nós até uma retrospectiva, né, das cruzadas. As cruzadas eram colônias do mundo espiritual inferior. Era uma cruz com as pontas dobradas. Uma cruz com as pontas dobradas, olha aqui. Colônias inferiores, tá? A cruz com as pontas dobradas. Lembra alguém?
dos reinos das cruzadas, Hitler era um dos condutores. Saladino, aquele católico que mandava matar as pessoas nas cruzadas em nome de Jesus, era. É bom a gente estudar o livro Francisco, traz esse aspecto histórico sensacional das histórias. Oi? Ele foi bem teimoso nas reencarnações sucessivas, mas eu acredito que ele chega lá, porque todos nós chegamos, porque ele não chegaria, né, gente? Anjos caídos caem para se levantar. O último passo de uma queda é o levantar-se, né? Ninguém está aqui para ficar eternamente caído. Diga. Ivone Pereira, tá? Todos. Olha, é isso que eu ia falar agora, de Paulo de Tarso. Olha, vidas sucessivas é para isso, mas o Paulo de Tarso, ele não precisou de uma outra vida para nos dar o exemplo de que começamos nessa existência a praticar a violência. Nessa mesma existência, nós podemos mudar. Por quê? Quem conhece a história de Paulo de Tarso, né, no livro Paulo e Estevão, especialmente, conta para nós de uma forma muito contemporânea. Paulo, na época, Saulo, né? Saulo era um perseguidor contumaz dos seguidores do cristianismo. Onde tinha um cristão, lá estava Paulo para matar o cristão. E não era para matar com uma bala ou uma dosinha de veneno. Era para apedrejar, era para expor, era para humilhar, para fazer tudo aquilo que a dor permitiria a um ser humano. Era para tomar propriedade. Vocês lembram o pai de Abigail nessa história? Era para perder tudo e mais alguma coisa. E a vida. Sem culpa. O pior de tudo é que era sem culpa. Porque Paulo, assim como todos aqueles que seguiam a lei da justiça de Moisés, tinham certeza de que estavam fazendo tudo certinho, correto, segundo os desígnios do próprio Deus. Assim foi nas cruzadas. Diga. Sim. Aquilo que ele olha. Só que Jesus falou, pera lá, há um caso aqui, ela é firme, ele é firme, então ele vai ser um representante do evangelho que vai ser firme, ele vai ter que passar perrengue. Ele vai dar conta. Uma coisa de Paulo que nós precisamos saber, porque ele era o vaso escolhido, ele foi preparado desde o início. Qual o preparo de Paulo? Paulo teria que viajar em navios, sujeitos a naufrágios. Paulo teria que correr entre um país e outro.
levando o evangelho. Paulo teria que ser um atleta. E ele foi formado como um grande atleta, como um gladiador. Paulo foi formado desde cedo para ser aquele que levaria o evangelho aos 4 cantos do mundo. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha avião, não tinha WhatsApp, não tinha nada que facilitasse a vida de alguém cuja missão era divulgar o evangelho aos 4 cantos do mundo, como foi o caso de Paulo. Paulo foi treinado para isso desde o princípio. Paulo estudou nas melhores escolas. Paulo conhecia a lei a fundo, conhecia a ciência a fundo. Paulo tinha um preparo físico que qualquer um teria inveja. Tudo. Então, ele foi preparado desde o início. Você acha que Jesus é trouxa? Jesus escolheu o cara. Jesus escolheu o cara para ser o multiplicador do seu evangelho. Todas as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, que você vê nos Atos dos Apóstolos, você vai perceber Paulo cada dia num lugar. Um dia na Grécia, um dia em Roma, um dia em Jerusalém, um dia em Tessalônica, certo? Você vai ver as cartas, Coríntios, Tessalonicenses, né? Você vai ver... Pois não. Acho que a primeira vez que eu vejo uma palestra, alguém falar de Paulo nessa coisa. Porque eu tenho uma outra visão de Paulo, só minha, porque eu não imagino Paulo. Se você pega o livro Ave Cristo se para a memória, lá fala dessa queda de Paulo, porque a humanidade conhece só Paulo caiu, eis-me aqui, se transformou e agora vai. E lá em Ave Cristo fala que ele teve em torno de meia hora de conversa com a entidade que falava com ele. Uma cega. Então, em meia hora. E nessa meia hora, um daqueles guardiões, daqueles 3 que escoltavam ele, queria até abandonar ele, muito fiel como uma secura. Ele levanta depois daquela conversa que ele tem essa transformação. E a gente tem essa ideia de que no apostolado Paulo é lá, foi transformação radical. E depois dessa leitura desse livro, eu entendi que ele é o seguidor na obra de Jesus. Por quê? Porque no livro de 68 de Xavier, fala da constituição dos 12 apóstolos de Jesus, que não tinha essa característica e dessa sequência. E Paulo, depois que eu vi esse livro, para mim ficou certo. Claro demais que ele é realmente essa pessoa que foi preparada para dar condição depois da saída de Jesus. Jesus fala para Paulo: Paulo, você é meu vaso escolhido. Eu acredito que você leu isso no livro Paulo e Estevão. No momento em que Paulo está indo para Damasco para perseguir uma igreja recém-fundada em Damasco, onde estava lá, né, o Ananias, desculpa. Paulo, nesse momento, cheio de soldados do lado dele, escutando, em pleno sol, porque você sabe que o sol de lá, não é esse solzinho, nós aqui de mão de calor, e está reclamando, não é sol de rachar mamona mesmo. E Paulo, naquele momento, enxerga uma luz, agora, luz maior do que o sol que estava lá. Neste momento, realmente, ele fica cego. Ele fica cego e cai literalmente do cavalo. Quando os outros falam assim, caiu do cavalo, pode saber que Paulo, naquele momento, literalmente caiu do cavalo. E começou a conversar realmente com o próprio Jesus. E agora você imagina, um homem sério, um líder de um grupo de soldados que estava acompanhando ele, já lá falando com alguém que ninguém estava vendo, só Paulo, no meio do deserto. É lógico que aquela galera falou, eu que não vou ficar com esse doido aqui, gente. O sol queimou os miós desse cara. Eu que não vou ficar aí. Paulo não enxergava nada, e lá tateando, e Jesus falou, meu filho, você vai ficar aí 3 dias sem enxergar. Vai lá para Damasco, procura Ananias, e Ananias vai te mostrar o caminho aí.
E Paulo, aquele cara forte, seguidor, né, da lei mosaica, quando escuta Jesus falando, sabe o que Jesus fala para ele naquele momento? Quem sabe pode falar. Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, nessa época ele era Saulo. É uma questão de trocar o S pelo P. Saulo, por que me persegues, compadre? Eu imagino que Jesus não falou só isso, né? Eu imagino que Jesus teve uma DR com ele, de Paulo, né, gente? De Paulo tremer até os cabelos da cabeça. Cheguei, Paulo. Qual a sua, meu amigo? Vai continuar matando o povo? Como é que foi a nossa combinação, meu filho? Foi isso que nós combinamos quando você ia reencarnar? Forte, bonito, poderoso? Sair por aí matando a galera que ia me seguir? Eu imagino que Jesus, né, gente? Deve ter dado uma DR. Não só falou, Paulo, que me persegue, né? Aí no final da DR, quando Saulo já não tinha mais onde enfiar a cara, Jesus falou, então por que você me persegue, caramba? Né? Gente, Jesus era do povo. Ele devia falar, caramba, qual é? Né, gente? Qual é a sua? Né? Fique esperto, Paulo. Dá um tempo, né? E aí, Paulo, coitado, abandonado pelos soldados, porque, gente, quem lê o livro sabe que os soldados vazaram, eles são besta. Né? Vou ficar com esse cara. E aí todo mundo que conhece a história de um homem que é o símbolo da reforma íntima em uma única existência, deveria segui-lo. É bom que a gente conheça a história de Paulo. Porque após o momento em que você deixa que Jesus entre na sua vida, e aí eu não estou falando igual crente não, que fala assim, aceita Jesus, meu filho, mas não é aquele Jesus. Porque o fato de aceitar Jesus na nossa vida não significa aquele Jesus que você enche a sua casa de crucifixo. A gente precisa tirar Jesus da cruz. Aquilo é só um símbolo do momento supremo da dor, que a dor é o instrumento de regeneração no planeta de prova e expiação. Não tem outra. Mas pode tirar Jesus da cruz. Você sabe que uma das coisas mais importantes que acontece quando Jesus morre, sabe qual é? E eu ouvi isso numa palestra essa semana, e eu fiquei de queixo caído com o que o autor espiritual fala. O momento mais importante é o túmulo vazio. O túmulo vazio significa a ressurreição. O problema é que nós continuamos buscando os túmulos. Túmulo é um lugar onde está, literalmente, a morte. E nesse aspecto de nós estudarmos vidas sucessivas, nós vamos entender que a morte do corpo não nos interessa. É só o corpo que nos serviu. Por quê? Porque o Espírito está vivo. E Jesus nos dá o exemplo do túmulo vazio. Quando? Quem foi a primeira pessoa que descobriu que o túmulo de Jesus estava vazio? Madalena. Madalena vai lá chorar. Madalena vai lá chorar a morte do amigo. Quando chega lá, cadê o corpo do amigo? Porque ela estava buscando um corpo. E Jesus é vida. Quando você busca, por exemplo, vamos supor, minha mãe faleceu ano passado. Eu vejo a minha mãe viva toda hora. Se eu fosse lá no cemitério buscar minha mãe, com certeza ela não está lá. Porque as vidas sucessivas pressupõem ou nos dão a certeza de que
nós vivemos a partir do momento que deixamos o corpo. Porque o corpo é só uma experiência. Eu tenho 5 minutos no qual eu vou ler o livro que Emmanuel ditou para Francisco Cândido Xavier, capítulo 110, livro Caminho, Verdade e Vida. E esse capítulo tem justamente o nome da palestra de hoje. Eu não sei se vocês já leram. Lição 110, chamada Vidas Sucessivas. Tá, gente? É o capítulo de hoje, o estudo. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça à luz dos seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho, por causa da reencarnação. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e inocente. Deus não vê apenas a maldade que surge na superfície do escândalo. Conhece os mecanismos sombrios de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Olha aqui. O pai conhece tudo isso aqui, ó. Conhece tudo isso aqui. Sabe isso daqui? Sabe quem eram os soldados de Hitler em uma dessas colônias aqui? Os que matavam para Hitler, que instigavam, queimavam casas, queimavam viúvas, crianças? O povo perseguido por Hitler. A lei foi exatamente cumprida. Claro, é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem vem. Então, se você ler o livro Francisco de Assis de Miramês, você vai entender que todos os judeus, não estou justificando Hitler, todos os judeus que Hitler, os milhões que Hitler consumiu na guerra, na Segunda Guerra, eram os seus antigos soldados na colônia das Cruzadas. E é isso. Oi. Ser lapidada, né? Jesus, Deus sabe que nós somos preciosos. A gente só precisa dar luminosidade. E daremos, né, gente? Por isso as vidas sucessivas. Sinto muito, gente.
O meu tempo acabou, mas nós continuamos de uma próxima vez. Muito obrigada pela paciência de todos. Nós agradecemos nossa irmã Jaqueline. E a grande vantagem dos estudos é que eles não terminam aqui. Viu? Não terminam aqui. Sempre é necessária uma revisão, é necessária uma continuação, leitura, né? Nós somos alunos, já estamos aqui na sala de aula, que é uma ótima maravilha, né? Temos ótimos professores, instrutores, mas se for para sentar aqui, ouvir, ir embora e só voltar, perdão, a semana que vem, nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que a gente fazia na igreja antiga. Domingo tem que ir à missa. Saiu da missa, acabou. Quando chegava no outro sábado, domingo tem que ir à missa. Durante a semana, fazia um monte de atrocidades. Então é preciso viver o Evangelho todos os dias. Cada ensinamento passado aqui hoje, é preciso acompanhar os nossos passos. E as nossas ações advêm de nossos pensamentos, né? Pensou, agiu. É isso aí. E um convite, né? A gente não deixa de convidar. A doutrina espírita é a universidade que a humanidade precisava para se formar. Aqui, mais uma reunião de estudo, né? Reunião de estudo toda sexta-feira, 19h45. O Evangelho e Vivência do Amor e Caridade. Reunião de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos e as obras dos Missionários da Luz com as obras básicas. Né? Então, aqui já temos depoimento de quem está estudando. Gente, é um estudo constante. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E todos nós precisamos. A partir da hora que a gente estacionar, a gente morre. A gente precisa ser melhor. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Né? Como diz o professor Pierre, estuda um tiquinho todo dia. Um tiquinho, uma página por dia, vai acrescentar no final do ano 365 páginas. Né? Gente, a gente só tem que agradecer a nossa irmã Jaqueline, as palavras, o estudo, e o passe começará logo após a prece. Agradecer a todos a presença, lembrá-los que as reuniões estão no YouTube, tá? Quem tiver a oportunidade lá, acessar o YouTube, rever as reuniões, lembrar temas antigos, dar o like, compartilhar, né? Tudo isso, deixar comentários também, é importante, isso para a gente é importante. Vamos então agradecer, pedir a nossa Mãe Santíssima que essas energias boas que a gente recebeu aqui hoje estejam conosco em nossa caminhada da semana. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que todos tenham paz e levem essa paz em seus lares.